Olá, você está acompanhando mais um episódio, na verdade, o segundo episódio do Pode Bem, podcast da Corrente do Bem. Juntos. Foi o entrevistado. Como é que você se sentiu, Valnei? Eu tomei um susto, mas foi muito bom, tá, Leandro? Foi muito bacana, mas tomara que você realmente goste dessa experiência, esse bate-papo gostoso aqui, que essa manhã aqui a gente pode aprender um pouquinho com a sua experiência. Pois é, hoje nós vamos entrevistar Leandro Tilvicas. Ele é engenheiro químico, trabalhou 10 anos na indústria, 5 anos como consultor dentro dessa área. E eu quero entender, Valnei, por que o Leandro deixou essa área de 15 anos aí, né, para se tornar um terapeuta, ou seja, uma cabeça totalmente matemática, para uma cabeça que vai para o lado da emoção. Leandro, seja muito bem-vindo ao Pode Bem. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Realmente é uma transformação, e foi uma transformação importante na minha vida e que começou com tudo por causa da minha transformação, da minha mudança de vida, da minha mudança de carreira. Porque durante muito tempo na minha vida, eu trabalhei em engenharia, né? Sou engenheiro químico, e durante muito tempo eu segui a cartilha do sucesso. Sabe aquela cartilha do sucesso que era assim: você tem que se formar, você tem que estudar bastante, você tem que se formar numa boa faculdade, entrar numa multinacional, e quando você for gerente de uma multinacional, você vai ser feliz. Só que eu cumpri toda a cartilha do sucesso. Eu, quando tinha 26 anos, eu era gerente de uma multinacional. É um ciclo esse, né? Que os pais nos ensinam a sermos bons empregados. Exatamente. Quem viveu na década de 80 sabe como é que era ser empreendedor no Brasil. Então, quem tinha uma carteira assinada, um emprego numa grande empresa, era o sonho de consumo da classe média dos anos 80. Leandro, e fala para nós como que de repente você sai desse mundo corporativo e faz essa transformação. Explica um pouquinho para nós como que você teve esse estalo para você mudar totalmente, igual a Renata bem lembrou, sair da parte matemática para uma terapeuta. Para terapia. O que você fala para nós? Como que foi esse estalo em você? Você sabe que eu sempre gostei de pessoas, né? Eu, desde a faculdade, eu era apaixonado pelo cantinho lá da biblioteca onde tinha os livros de psicologia, né? Eu acho que eu sou um engenheiro meio torto, assim, né? Mas eu sempre gostei de pessoas. Eu assumi posições de lideranças, né, em altas posições na empresa desde muito jovem. Eu, com 26 anos, como eu estava falando, eu já era gerente de uma multinacional, eu já tinha 35 pessoas trabalhando comigo, e isso, né, foi me ajudando a entender um pouco mais de pessoas, a aprender a lidar melhor com as pessoas. Só que eu segui essa cartilha do sucesso, eu sempre buscava esse negócio de ser feliz. E aí eu lembro quando eu era assistente de processos lá na Votorantim Cimentos, eu falava, não, mas quando eu for engenheiro eu vou ser feliz. E aí essa felicidade não vinha. Me tornei engenheiro, felicidade não vinha. Mas é porque eu ainda não sou coordenador. Aí eu ralei e tal, me tornei coordenador, mas a felicidade não veio. Mas é porque eu tenho que ser gerente. Isso é porque eu não sou gerente. Aí eu fui lá, fiz pós-graduação de gestão de negócios, montei todo um departamento novo na empresa, e a felicidade não veio. Eu falei, não deve ser isso, deve ser empresa. Aí eu saio do meio cimenteiro, do ramo cimenteiro, fui trabalhar com projetos para a Petrobras. Fiz dois projetos de engenharia para 2 refinarias, uma na Repar, na refinaria lá do Paraná, e outra na Renest, lá do Nordeste. Projetos de 3,6 bilhões, 2,4 bilhões. E isso coordenando a equipe de engenharia de 250 pessoas, liderando grandes equipes. Só que eu comecei a perceber que nessa trajetória toda eu fui me desconectando da minha essência, me desconectando daquilo que eu nasci para ser. E eu lembro que quando eu tinha 32 anos, eu voltei para o mercado cimenteiro, um pouco antes, né? E com 32 anos eu era gerente da segunda maior cimenteira do país. Eu coordenava 10 plantas no Brasil na minha unidade de negócios e dava suporte para 12 países do grupo. Tinha uma posição financeira, posição, né, profissional muito boa, tinha.
Só que, pessoalmente, a minha vida estava um desastre, né? Eu tinha um monte de relacionamentos falidos, eu estava prestes a perder mais um. Eu fazia pela minha família, mas aquilo não vinha, né? Parecia que sempre me sentia muito culpado, sempre faltava. Eu ia para a igreja, parece que Deus não me ouvia, porque quanto mais eu rezava, mais desgraça me aparecia. E aí, assim, eu comecei a adoecer, né? Eu, com 32 anos, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu tinha que beber todo dia para aguentar aquela pressão, aquela coisa, né? Eu tomava cerveja todo dia. E eu lembro que eu tomava remédio para pressão alta, remédio para gastrite, já não fazia mais efeito. Qualquer coisa que eu comia parecia um baiacu, assim, de tanto que aquilo já não fazia mais efeito. E aí eu comecei a ter um negócio chamado burnout, né? Burnout é uma doença, não sei se vocês sabem como é que é, mas... Cara, eu acordava, imagina, eu coordenava 10 plantas, então cada hora eu estava num estado do país, numa cidade, num quarto de hotel, e eu acordava de manhã e tinha dia que eu não sabia onde... Não sabia nem onde eu estava, Renato. Que história. E aí era desesperador, porque naquela época não tinha nem WhatsApp, né? Era aquelas mensagens, né? Eu pegava o e-mail da secretária para saber qual que era a passagem de avião que ela tinha me mandado, para eu saber, poxa, onde é que eu tô? E foi nesse momento que você falou, eu preciso dar um jeito na minha vida agora. Nesse momento, a gente vai esforçando mais um pouquinho, vai esforçando mais um pouquinho, vai fazendo mais um pouquinho, a gente vai espremendo até o final, porque nós homens, nós não fomos treinados para... Né? A gente fracassar. Seria para você um fracasso. Essa história que você planejou a vida inteira, que nossos pais ensinaram pra gente, e aí você chega no ápice e você não queria desistir, porque até então você chegou lá. Lógico. Era um problema seu interno. E aí eu falava assim, gente, mas como é que eu não tô feliz? Porque esse negócio, eu tô no topo, o que tá acontecendo comigo, né? E aí, homem é difícil de pedir ajuda, né? O homem vai levando, vai empurrando com a barriga, está tudo destruído, mas assim, se ainda tiver a profissão, se ainda tiver a coisa, às vezes a gente ainda vai estendendo mais e mais vezes. E aí teve um episódio que foi muito marcante para mim, e que foi o meu ponto de virada, que foi eu voltando, né, na sexta-feira eu voltava para São Paulo, que era a minha base, e de lá eu vinha para Ribeirão, que é a minha cidade natal, e saindo de lá e vindo para Ribeirão, meu cansaço, meu esgotamento físico e mental era tão grande que eu dormi no volante. E eu saí da estrada, acordava e voltava, acordava e voltava. E aí, na quinta vez que eu saí da estrada, eu parei no acostamento e falei, cara, ou eu acabo com essa vida, ou essa vida vai acabar comigo. Aliás, você esperou 4 vezes para só na quinta só você ter essa consciência. Você vê como é que o homem não é fácil, Renata, né? Olha o risco que ele fez para ele e para outras pessoas também. Perfeito. Então olha o nível de estresse que ele estava tão grande que ele esperou 5 vezes para parar o carro e pedir ajuda. O que acontece é que a gente vai num automatismo na vida muito grande, né? Uma coisa nesse piloto automático, a vida ela vai nos consumindo, o mundo corporativo, o trabalho, a profissão, a vida, ela vai te demandando e você vai entregando, e de repente você nem percebe que você já não tem mais para dar. Você está no piloto automático, você já não sabe mais quem você é. Verdade. Agora, você sabe, Leandro, a gente até traz, né? A gente traz exatamente o nome Histórias que Conectam, porque essa história que você está contando, com certeza em algum momento o Valnei sentiu isso, eu senti isso, outras pessoas sentem isso. Por quê? Veja só, você começou a fazer algo na sua carreira que não era da tua essência. Né? Então, não sei como foi essa escolha para você. Vou fazer engenharia, não vou fazer psicologia. Porque você trouxe que você já se interessava pelos livros de psicologia. E aí você foi em busca da felicidade. Mas aí a gente começa a encontrar problemas. Né? É por causa do salário, é por causa do cargo, é por causa da empresa, é por causa disso, daquilo. A gente tenta encontrar uma resposta. E aí, só no momento que você chegou realmente no seu limite... Poxa, a resposta que você encontrou já existia. Sempre existiu. Desde o começo, exatamente, sempre existiu. Sempre existiu. Leandro, como é que você traz essa questão toda, né? Tipo, você já sabia o que você queria. Se você olhar pra gente, né? Assim, depois eu fui descobrir um pouco mais da minha história, eu vou contar um pouco mais da história da minha infância, como eu conectei com isso tudo. Mas vamos lá. A gente... Hoje nós estamos, né,
século 21, 2023 e tudo mais, ainda assim as pessoas têm receio de falar que faz terapia. Porque terapia é coisa de louco. Terapia, eu já ouvi isso. Sempre fiz terapia terapia é coisa de isso. gente que tem problema. Então, assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu, super mental, super, né? Poxa, terapia pra mim era um negócio de, pra quê? Eu não preciso disso. Terapia é um amigo caro, né? Eu falava assim, né? Eu achava que era um negócio que não fazia sentido pra mim, mas é porque a gente tem muito preconceito, porque a gente não conhece, a gente não sabe o quanto que a pessoa estudou, o quanto que a pessoa se trabalhou, o quanto que ela é treinada para entender coisas que a gente mesmo se bloqueia para entender. E, gente, a gente precisa da ajuda do outro. Eu faço terapia hoje, eu sou terapeuta, Leandro, mas, nossa, você é terapeuta, você faz terapia direto. Por quê? Porque se eu tenho uma mentalidade, eu tenho um nível de consciência, esse nível de consciência é como se fosse um muro, como se fosse uma parede para mim. E aí, quando eu tenho um problema nesse nível de consciência, a solução está no nível maior. Então eu preciso de alguém que esteja fora desse quarto, né? desse nível de consciência, alguém que esteja com uma consciência de fora, que ela vai falar assim, não, peraí, veja isso sobre outro ponto de vista, veja isso sobre aqui, sobre ali. Porque o problema nunca é solucionado no mesmo no nível mesmo em que ele foi nível, criado. exatamente. Você precisa expandir e a gente precisa de ajuda de outras pessoas que estão enxergando isso daí de outras perspectivas. Né? Renata, eu vou falar, vou me confidenciar. Já me falaram, Vonei, faz uma terapia. Ah, não, terapia não, coisa de doido. Aconteceu comigo. Aí foi vários tempos, me falaram, faz terapia. E aí um dia alguém chegou pra mim e falou, faz uma constelação. Constelação, o que é isso? Aí eu Os 50 colaboradores. 50. Então, lidar com 50 pessoas e além de ter que lidar com ele, né? Sem Porque dúvida. esse é o desafio maior, lidar comigo diante do outro. E além, né, Renata, ainda tem a minha mãe que trabalha comigo, Sim, tem a minha a esposa, esposa, que a esposa sócia tem aquele também. preconceito ainda muito grande, não dá certo de trabalhar com a esposa. Cara, dá super certo sim, cada um na sua área, cada um respeitando o outro. E o Leandro conseguiu destravar e conseguiu entender, e aí eu fui pesquisar um pouquinho, ele faz um trabalho muito bacana, além como os empresários, porque os empresários também são pessoas físicas. Exato. E ele conseguiu destravar muitas coisas que estavam lá dentro de mim. E aí eu consegui melhorar. E, inclusive, todos os meus gerentes, todos os meus colaboradores percebeu a mudança, a transformação. Mas foi muito forte. Minha constelação demorou 5 horas. E aí, passando aqui para o Leandro, né? Por trás de todo o CNPJ tem CPFs. Então, como é que é isso? Você lida com essas questões também empresariais, né? Você uniu as duas coisas, como Sim. consultor, como terapeuta, fazendo terapia também para empresas através das pessoas. Porque assim, né? Quando o primeiro a ser tratado fui eu, né? Porque quando eu entrei nessa coisa, poxa, eu preciso mudar de profissão, preciso mudar de carreira. Como é que eu vou fazer isso? Eu já estava no topo da maior empresa, sabe? 10% do lucro líquido da companhia vinha da minha área. Eu respondi para o presidente do Brasil, eu falei, eu vou sair daqui, eu vou para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Só que aí começou a surgir vários problemas emocionais. Nossa, você não vai dar conta. Isso veio síndrome do impostor, veio medos, veio um monte de coisa. Nossa, você vai fracassar. Nossa, mas você vai largar tudo isso e aí você vai começar do zero. Então veio um monte de vozinha, um monte de coisa que a gente acaba aprendendo, né? na nossa história de vida e vai trazendo para a nossa vida. E aí eu falei, poxa, eu preciso de ajuda. E eu fui buscar terapias. Nessa hora eu não tive jeito, né? Já não tinha mais, a corda já estava quase rebentando, eu falei, bom, eu preciso de ajuda. Só que eu não encontrei alguém que entendesse o mundo que eu estava vivendo. As pessoas simplesmente falavam assim, seu problema é o trabalho, larga esse trabalho,
Muda de empresa. Muda de lá, né, assim, eu vejo muitos empresários, eles me procuram que eu falo, Leandro, já fiz terapia. O terapeuta chegou para mim e falou assim: você tem que fechar essa empresa. Como se fosse assim, né? Simples. Opa, vamos fechar a sua empresa, né? E assim, né? E todas as vidas que estão lá, todas as pessoas, não é assim. E aí eu comecei a ver que de um lado tem os terapeutas que muitas vezes não entendem, né? Entendem muito da parte emocional, mas não entendem do mundo corporativo, não entendem das empresas, daquilo que o empresário passa no dia a dia. E tem, de outro lado, os consultores, que são bons tecnicamente e tudo mais, mas que muitas vezes não entendem das emoções. Porque, cara, eu nessa trajetória eu consegui, né, resolver esses problemas meus e fiz uma transição de carreira. Um ano depois eu saí dessa empresa, vim para Ribeirão e montei uma consultoria. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer consultoria de pequenas e médias empresas. Era isso que eu fazia, gestão de negócios para as multinacionais, vou fazer isso nas pequenas empresas. E comecei a dar consultoria. E foi muito engraçado, Renato, porque conforme eu fui praticando, né, ia lá, entregava um projeto, passava um tempo, o cara me ligava. Ô, Leandro, aquele negócio lá que você fez não está funcionando. E aí eu chegava e eu via que eles estavam fazendo tudo diferente, tudo aquilo que eu tinha treinado, ensinado, feito procedimento, isso, aquilo e tal, eles estavam fazendo tudo diferente. Eu te entendo, viu? Porque eu também dou treinamento e é bem isso que acontece. E aí depois, eu chegava e falava assim, gente, mas por que vocês estão fazendo assim? E aí eu comecei a ver que o problema não era técnico, eles eram emocionais. E nisso a constelação já fazia parte da minha vida, né? A constelação sistêmica faz mais de 10 anos que eu estudo constelação sistêmica, eu vivo isso na prática, isso me ajudou a fazer, também destravar a minha vida em vários momentos. E aí, nesse propósito, nesse processo aí, essa empresa, eu comecei a treinar o emocional dessa equipe. Então, nesse processo, eu comecei a treinar o emocional dessa equipe. Isso através da constelação já. Comecei a levar a constelação para as equipes. O dono nem sabia o que eu estava fazendo, né? Mas eu chegava lá e aí eu ficava 90% do tempo trabalhando o emocional daquela equipe. E quando eu entendia, esse pessoal, cara, eles destravavam a parte emocional e aí a parte técnica era muito fácil. Era 10% do tempo eles resolviam a parte técnica. Leandro, você está falando rápido, né? Você está falando uma coisa para a gente aqui que é importantíssimo. Hoje, quantos por cento você calcula que o lado emocional atrapalha numa empresa? Não, 100%. 100%. Porque olha assim, isso. né, técnica... A gente corrige. Técnica, você precisa de uma técnica, você vai lá, contrata consultor, você contrata, faz um curso, faz isso, faz aquilo, você se capacita, você desenvolve as suas competências, mas por que muita gente vai lá e chega aqui com 3 MBAs, 3 pós-graduação e o cara não consegue ganhar dinheiro? Exatamente. Ele tem a competência, ele estudou, ele tem a competência, mas como é que ele não consegue aflorar aquilo lá num comportamento que ele começa a usar aquilo lá na vida dele? Por quê? Por causa da gestão emocional. Isso é o que barra a pessoa de colocar aquilo em prática. Tem um monte de gente, cara, tem uma estatística que as pessoas que fazem cursos para vender e tal, você sabe que menos de 10% das pessoas assistem o curso, elas compram o curso e elas não assistem até o final. Uhum. Então, assim, olha que triste, né? Às vezes tem gente que paga o curso e não abre. Eu já fiz isso várias vezes. Olha lá, E aprendeu bastante, Renato? Você pagar o curso e não nem abrir? Não, abrir eu abro. Eu não vou até o fim. Tem alguns cursos que eu acabo não indo até o fim. Mas por quê? Porque o curso chegou que não valeu a pena? Não, ou por não outros? Não valeu a pena. Pelo automático que a gente está vivendo? Muitas vezes, assim como eu tenho uma técnica que eu utilizo, até nos livros de leitura rápida, né, que eu consigo ler bem rapidamente ao invés de ter que passar por todas as páginas, linha por linha, essa coisa toda. E eu aprendi a assistir vídeos assim. No começo tem muita coisa. Às vezes você compra um curso, por exemplo, vou falar um curso que eu comprei que é sobre redes sociais mesmo, como você se posicionar nas redes sociais. Então o comecinho de cada vídeo já está me dizendo o que eu tenho que fazer. Sim. E na verdade a gente até sabe o que tem que fazer. Mas eu tô ali só pra... A gente não faz, né? A gente não faz. Então eu vou vendo os comecinhos, assim, sabe? Aí chega um momento que eu falo assim, já peguei, já tá funcionando, já então tá eu legal. deixo pra lá, não vejo mais. Que bacana. E é interessante isso, porque tem essa questão emocional, né? Da gente, mas espera aí, mas eu vou fazer do jeito dele ou eu vou fazer do meu jeito? Eu tenho pressa, Leandro. Eu sou uma pessoa que eu tenho pressa. Às vezes, nossa, eu vou ter que assistir tudo e tal. Então, assim, você precisa de alguém, ou de um curso, ou de alguém que te acompanha, que seja na mesma velocidade que você, que seja tenha a mesma dinâmica que você. E aí é interessante nisso, né, que
eu comecei a treinar essas equipes e essas equipes começaram a se desenvolver. E aí foi um boom, né? Eu falei, cara, é isso. O problema das empresas, eles não são técnicos, eles são emocionais. E aí eu comecei a treinar, e aí os donos das empresas falavam assim, Leandro, você não treina a minha equipe? Você não treina a minha equipe? Você não treina a minha equipe? E aí, gente, assim, eu era engenheiro, né? Eu tinha experiência de constelação e tal. As pessoas, né, eu fui fazendo curso para me entender, para me ajudar. O pessoal, Leandro, você não me ajuda? Você não me ajuda? E assim, eu estava acostumado a 250 pessoas num projeto, 50 pessoas numa equipe e tal. Mas assim, cara, tem uma pessoa na minha frente chorando, era desesperador. Eu falei, cara, eu preciso de recursos, o que eu vou fazer? Aí eu fui estudar psicanálise, fui estudar... Fiz pós em psicologia positiva, fiz pós em pictoterapia, fui estudar hipnose, fui estudar física quântica, fui estudar neurociência, fui entender, eu sou coach, eu sou master coach. Então fui buscar várias ferramentas que eu uso hoje nos meus atendimentos. Ah, Leandro, mas qual é a melhor? Aquela que funciona. Porque eu comecei a perceber que o que funciona para uma pessoa, muitas vezes não funciona para outra. Então assim, não dá para pegar todo mundo e falar assim, todo mundo vai colocar, essa técnica funciona para todo mundo, resolve tudo. Cara, as pessoas são diferentes. Eu comecei a ver que não é por aí. Não é uma receita de bolo, né? Que não tá pronta, né? Cada um reage e tem a sua experiência de vida diferente uma da outra, né? Sim. Ô, Lê, fala um pouquinho pra gente o que é a constelação para algumas pessoas que estão escutando a gente agora e não sabem o que é essa palavra constelação, da onde que veio, como que é, o que você pode passar para essa pessoa, como que você ajuda outras pessoas, como você me ajudou. Constelação é uma técnica terapêutica. Assim como tem várias técnicas, né? Pensa num alemão, imagina um alemão, era um padre jesuíta que ele sai lá na década de 50 da Europa e ele vai ser um missionário da Igreja Católica lá na África do Sul. Então imagina, o poder econômico da Europa, o poder econômico da África do Sul. Ele falou, cara, na época os padres eram os grandes terapeutas, né? O cara tinha um problema, nessa época ele ia falar com o padre, né? E aí ele chega lá e fala, vamos... que eu só vou ver miséria e destruição, né? O que eu vou encontrar lá na África, né? E aí, para surpresa desse cara, o pessoal lá na África não adoecia tanto quanto na Europa. Era um negócio que chamou a atenção dele. Ele falou, como isso daí acontece, né? E aí ele começou a ver que esses povos Zulus, que eram os povos que ele entrou em contato, eles tinham uma proximidade, uma conexão com a natureza muito forte. E é o caminho natural, né? A natureza, o planeta Terra está aqui há 3,6 bilhões de anos. O ser humano está só há alguns milhões de anos e a gente acha que a gente sabe alguma coisa. A gente quer mandar, a gente quer fazer o planeta funcionar à nossa maneira, mas não é assim. Então, quando a gente está voltando para essa conexão com a natureza, voltando com esse caminho natural, as coisas fluem. Porque a gente não nasceu para sofrer, a gente não nasceu, mas às vezes a gente se desvia desse caminho natural e a gente começa a ir para as doenças, a gente começa a ir para eu falo que é ir para a morte, né? E a morte, ela não é só física, mas a morte de uma empresa, por exemplo, uma empresa também morre. Qual que é a morte de uma empresa? É a falência. Qual que é a morte de um relacionamento? É o casamento, a separação. Qual que é a morte de uma carreira? É a demissão. Então tem várias mortes que a gente tem que lidar com todos os dias. Só que todas as vezes que você sai desse caminho saudável, esse caminho da natureza, você vai em direção à morte ou à loucura também. E aí vem uma doença para nos barrar. Vem uma doença que fala assim, cara, não é por aqui, volta para o caminho saudável. Só que a gente não está acostumado a lidar com a doença. O que a gente faz? A gente toma um remedinho e continua indo para a morte. E vai cada vez mais, e aí a doença vai piorando, vai piorando. Tá caindo umas fichas aqui, hein? Até que precisa quase morrer na estrada. A gente não quer morrer, né, Renata? Pelo amor de Deus, a gente tem que viver muito ainda, se Deus quiser. Poxa, não é por aqui. E aí a vida ela é sábia, porque ela vai dando várias oportunidades da gente olhar para onde que eu estou desviando desse caminho. E aí a gente tem que voltar para o caminho saudável. Só que a gente não é treinado, a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente nem sabe qual é esse caminho saudável. Por exemplo, as pessoas falam, mas isso é normal, Leandro. Vamos lá, é normal uma pessoa trabalhar 14, 16 horas por dia? Para mim, Leandro, quando eu comecei,
Quando eu comecei, fazia todo sentido. Então, hoje já não é normal para mim. Para algumas, mas para algumas empresas é normal. São fases, né, da vida. Mas para algumas pessoas é normal. Tem empresa que o dono da empresa vai trabalhar naturalmente, né? Tem lugar que se você sai no horário, o pessoal fala, isso aí tá na folga, né? Não é assim? Cara, eu trabalhei em multinacional, era pressão. Quando você saía no horário, peraí, tem alguma coisa, você tinha que até se justificar, né? Então, assim, dependendo do ambiente que você está, isso é normal. É normal um casal, o homem bater na mulher, a mulher bater no homem? Não, mas depende. Tem casal que vive aí se estapeando por aí, vira até música, né? Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Cara, olha, pensa nessa música, cara. É um casal que bate um no outro e isso vira uma música. Ele trouxe essa música muito antiga, hein? Mas aí, não vou falar a sua idade, Leandro. Exatamente, mas o que eu quero trazer em relação a isso é que é importante deixar claro aqui para quem está ouvindo, isso não pode acontecer, isso é uma doença, essa questão de um bater no outro, isso não pode existir. Essa música antigamente, é muito antiga realmente, né, Valnei? Só que é uma coisa que a gente leva para o lado engraçado, mas que na prática não é engraçado. É muito triste isso, porque tem gente que acha que isso é normal. Só que ninguém para se perguntar se o que você chama de normal, se é saudável. Exato. Isso e quantas pessoas hoje sofrem com isso, né? Esse que é hoje mesmo, quantas mulheres são... mas ele só me bateu uma vez. Porra. Acha que ama, né? Mas ele me ama, ele estava bêbado, ele estava... Sempre a mente, gente, você sabe por que ela chama mente? Porque ela mente. A gente sempre vai encontrar uma forma de justificar aquele comportamento, porque é difícil sair da zona de conforto, é difícil a gente sair desse lugar comum, né? O nosso cérebro ele é treinado para fazer o mínimo esforço possível. Então, quando você tem que vencer uma barreira, cara, é muito difícil. E aí a gente fica criando várias historinhas, explicações, justificativas para a gente mesmo, para justificar aquela porcaria que eu estou vivendo. Exato. E aí a gente vai vivendo cada vez pior, e coisas piores, e coisas piores. E quando você vê, você abriu a porta para um monte de desgraça acontecer na sua vida. E aí, trazendo um pouco para... Quando você começou a contar a história, né, de como surgiu a constelação, enfim, esse pesquisador, que era um padre, ele acabou vendo o contato das pessoas com a natureza. Sim, né? Sim. Como isso é trazido para dentro da constelação? É Perfeito. Com a nossa natureza? É com a nossa natureza humana. Depois, né, ele larga a batina, vai estudar análise transacional com o Eric Berne, depois ele volta lá para a Europa e estava lá a escultura familiar bombando na Europa, o psicodrama que vem do Freud, vem do Jung, né, vem lá da psicanálise. Depois ele foi estudar gestalterapia, terapia primal, a parte de física quântica, enfim. Quando a gente fala de constelação, é um apanhado de técnicas terapêuticas que ele juntou nessa técnica e ele começou a perceber que existem leis naturais da vida, né? Então, a gente é um elemento de vários sistemas. Então, tem o sistema familiar, tem você, na sua família, você é filha. Mas você, no seu casamento, você é esposa. Mas você, com sua filha, você é mãe. Você, no seu trabalho, você é profissional. Você, Então, com os seus amigos, você é amigo. Então, a gente tem vários papéis e a gente interliga todos esses sistemas, eles se conversam através de você. Então, quando você entende que você é o ponto central de todos esses sistemas, e que está tudo interligado, quando você tem problema numa área, isso interfere na outra. Mas as pessoas falam assim, não, Leandro, meus problemas de casa ficam em casa, meus problemas do trabalho ficam no escritório. Não, mentira, é impossível separar. A gente é um ser integral e tudo está interligado. E quando ele entendeu isso, ele começou a perceber que na natureza era da mesma forma. Existem leis naturais da vida, que você gostando ou não, você seguindo ou não, elas vão existir na sua vida. Leandro, eu não concordo. Você acreditando ou não, ela existe. Leandro, eu não acredito na lei da gravidade. Tá bom, então pula do 10º andar de um prédio para ver se você vai voar ou se ela vai fazer sentido na sua vida, né? Então, são leis naturais. E ele chamou essas leis de leis sistêmicas. Por quê? Porque isso impacta em todos os sistemas, no sistema familiar, no seu relacionamento, na sua relação com o dinheiro, na sua empresa, nas suas amizades, no seu condomínio, na sociedade, enfim, em tudo na vida. São 4 grandes leis, né? Tem a lei do pertencimento, que ela fala assim que todos têm o direito de pertencer. E toda vez que você tem uma pessoa que é excluída do sistema,
aí esse sistema ele entra em sofrimento. E alguém desse sistema, que ficou aqui nesse sistema, vai pegar a dor daquele excluído e vai manifestar na própria vida. Isso. Olha que interessante. E aí, porque é uma forma de... Esse sistema, já que ele não olhou para aquele excluído, agora ao olhar para esse daqui é como se incluísse aquele excluído. É como se reparasse um pouco a dor daquele excluído. Agora, vocês imaginam o impacto disso no dia de hoje, onde a maioria da nossa sociedade está apontando o dedo, julgando, excluindo. Aqui é o meu time contra o do outro, o meu time contra o do outro. Então, assim, olha o quanto que essas doenças sistêmicas, olha o quanto que isso daí vai cada vez piorando e cada vez afetando mais a nossa vida. E quem pega isso? Geralmente, as próximas gerações. Os mais novos, os mais jovens. Então, quando você faz uma constelação, você não cura só você. Você cura todos os ancestrais, todas as dores de quem vem antes e você protege as pessoas que vêm depois. Leandro, e onde entra a religião? Como você falou, que veio através do padre, e para alguns ouvintes nossos, cara, e tem alguma coisa a ver com religião? Tem alguma coisa a ver, poxa, é da igreja católica, é da igreja espírita, espiritismo, porque eu já ouvi muito isso. Cara, como que entra a espiritualidade sobre isso aqui? Não, explica um pouquinho pra gente, por favor. Essa pergunta é muito importante, porque esse nome constelação, né, o pessoal acha que tem a ver com esoterismo, né, com um negócio assim, e não tem, né? É um apanhado de técnicas terapêuticas mesmo. Apesar dele ser padre, ele era também um grande filósofo, um grande apreciador da vida. Depois ele largou a batina, né? Enfim, mas ele continuou nessa busca, né, de entender o ser humano, né, na própria essência, na vida. E ele é psicanalista, enfim, ele foi estudar várias técnicas e ele traz tudo isso para a constelação, mas ela não tem ligação com a parte religiosa, nem com a parte espírita, nem nada disso. O que acontece, né, muitas vezes esse nome constelação ele desperta algumas coisas assim, mas ele explicava, isso vem no alemão, o nome constelação sistêmica que chama posicionamento familiar. Aquelas palavras em alemão que são gigantescas, né, que eu nem sei traduzir, nem sei pronunciar aqui, mas lá ele falava assim: imagina uma constelação no céu de estrelas. Então, para você formar essa constelação, você precisa de uma série de estrelas, né? Sim. Então, se você não tiver uma estrela, se você tirar uma estrela dali, é como se essa constelação não fechasse, se esse ciclo não se fechasse. E aí ele falava assim que numa família é a mesma coisa. Todo mundo tem a sua posição numa família. Por que a família? Porque foi o primeiro sistema que ele estudou. E aí ele foi falar assim, poxa, numa família cada um tem a sua função, cada um tem a posição. E se faltar uma pessoa, se tiver um excluído, isso daí vai faltar uma pessoa ali para esse sistema, esse sistema familiar não vai se fechar. E aí isso foi traduzido para o inglês como Family Constellation, e que veio para o Brasil como constelação familiar. E aí o pessoal acha que tem a ver com esoterismo, com magia, com isso, com aquilo, mas não tem não, gente. É psicologia, é terapia mesmo. E é muito interessante porque a gente vê normalmente, deve ver bastante também, por exemplo, um filho querendo tomar o lugar do pai, posicionado na situação de pai. Isso causa uma desordem no sistema. E quais são as consequências que podem acontecer a partir disso? Quando você está numa posição que não é tua dentro do sistema. Olha, essa é a segunda lei, né? Eu falei da primeira lei, que é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da hierarquia. O que essa lei fala? Ela fala assim, que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Então, os nossos pais são maiores do que a gente. Nossos avós são maiores do que nossos pais, são maiores do que a gente. Nós somos maiores que nossos filhos, nós somos maiores que nossos netos. Então, a vida, ela vai passando por nós e a gente vai ocupando funções cada vez mais importantes. Porque ela fala assim, que quem ocupa as funções, ou quem deveria ocupar as funções mais importantes, quem está há mais tempo no sistema. Por quê? Porque essa pessoa que está há mais tempo no sistema, ela já conhece como é que funciona esse sistema e ele pode ensinar para as próximas gerações como que esse sistema deve funcionar. Mas aí entra, né, os filhinhos que querem ser maior do que os pais. Por quê? Porque a gente é bem treinado, né, gente? Na nossa sociedade, a gente é treinado para salvar o papai, salvar a mamãe. E muitas vezes a gente quer ser pai do nosso pai, quer ser mãe da nossa mãe. E só que quando eu faço isso, eu vou ocupar o lugar de quem? Da minha avó, do meu avô. E para estar nesse lugar, se meu pai e minha mãe é grande perante a minha pessoa, imagina, meus avós são muito maiores. Então, quando eu estou lá no lugar da avó, os problemas de quem é grande são grandes ou pequenos? De quem é grande. Se eu estou no lugar da minha avó, são grandes. São grandes, né? Minha avó é muito grande. Então, se eu estou lá no lugar dela, os problemas da minha avó são grandes, certo? São grandes.
e aí eu sou um pequenininho querendo carregar o problema de uma grandona. Eu vou dar conta? Não vai. Não vou. Aí eu adoeço. Entende? Então, assim, aí a gente começa a engordar, a gente começa a ter um monte de problema. E o pior, para eu ficar nessa posição, meus pais, eles têm que ficar pequenos perante a minha pessoa. Exatamente. E aí o que acontece? Eles começam a adoecer. Olha como é que uma pessoa que sai do seu lugar, sai do seu posicionamento, ele afeta todo o sistema. Ele afeta negativamente todo o sistema. Quantas vezes eu já vi empresas onde você tem lá um gerente ou um funcionário que quer ocupar uma função, tomar decisões que não compete a ele e compete de repente ao dono. E aí, né, já teve uma constelação, assim, o cara chegou lá, ajudou muito, né, o dono da empresa, ajudou muito a empresa a crescer e tal, e aí essa empresa cresceu e chegou uma hora essa empresa começou a cair, e aí ele veio constelar, e aí eu falei para ele, poxa, mas você está tomando alguma decisão que não é sua? Aí ele, não tô, Leandro, é porque assim, meu trabalho é esse, o dono precisa tomar essas decisões, ele não toma, então eu tomo por ele, que aí, agora para desenrolar minha coisa, porque eu sou um bom funcionário, eu preciso resolver minha parte e tal. Só que o que acontecia? Fazendo isso, ele tirava a força do dono, a empresa inteira começa a adoecer. Olha isso. E aí, quando ele entende isso, ele traz isso para a consciência e ele muda, né, a atitude, ele chega lá para o dono e fala assim, cara, a partir de agora, meu trabalho vem até aqui, mas para o meu trabalho acontecer, eu preciso que você faça isso daqui para frente. Esse dono toma as decisões e essa empresa volta a crescer no mês seguinte. Olha o impacto disso, do seu posicionamento. Sim. Né? Então, essa é a segunda lei, a lei a gente chamada de lei da hierarquia, ou também chamada de lei da ordem. E tem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Tem muita gente que a maioria, né, das pessoas, elas chegam aqui, nossa, Leandro, eu faço tudo para todo mundo, eu ajudo, eu recebo isso, nada. eu não sei o quê, mas nossa, Leandro, eu estou numa coisa difícil, eu estou numa situação e tal. Às vezes a pessoa só sabe dar, mas ela nem se abre para receber, ela não se sente merecedora. Mas a vida, ela é dar e receber, dar e receber. E o que acontece? Se você só dá, você causa um desequilíbrio sistêmico. Porque a pessoa que dá, vamos lá, né? Imagina assim, ó, eu aprendi um negócio com a minha avó, que, cara, é fantástico. A minha avó me ensinou a lei do equilíbrio, sabe? Imagina, existe um equilíbrio horizontal entre dois adultos, né? Então, quando eu faço algo pelo outro, eu fico como? Superior. Eu fico bem, né? Nossa, é muito bom. Mas como se sente quem recebe? Quem recebe se sente em débito, se sente devedor. E aí ele vai lá e faz algo pela relação. E aí ele equilibra essa relação. E aí fica tudo bem. Débito e crédito, seria? Débito e crédito, certo? Uhum. Perfeito. Só que aí o Bert, ele fala assim, cara, se alguém fez alguma coisa por você, aí quando você for fazer, faz 1% a mais, um pouquinhozinho a mais. Agora, essa pessoa, ela está em débito. Agora, quando ela fizer, faz 1% a mais. Agora, essa aqui está em débito. Depois, essa aqui faz 1% a mais. E assim, essa relação só cresce. Se cada um fizer um pouquinho a mais pelo outro, essa relação só cresce. O grande problema é que, isso eu aprendi com a minha avó, tá? Minha avó ia lá e dava um pratinho, né, de rosquinha lá para a vizinha. A vizinha devolvia com um bolinho. Aí ela pegava o pratinho da vizinha, olha, não pode entregar o prato vazio. Aí ela ia lá, fazia um curau, entregava para a vizinha. Aí a vizinha fazia não sei o que, devolvia. Era isso, sabe? Era essa troca. Que interessante, eu estou me lembrando da minha infância, isso também acontecia. Minha mãe muito, com a vizinha. Muito, sempre, né? Nem lembrava disso, porque hoje eu não pratico isso, essa questão Sim, porque hoje dessa forma. A gente muitas vezes acaba dando e a gente não espera receber. A gente nem espera o outro poder retribuir aquilo. Não que a gente... Olha, gente, eu não estou falando que a gente tem que fazer esperando a retribuição. Não, a gente faz. Mas, muitas vezes, essa pessoa vai lá e dá de novo, 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 e dá de novo. Aí, o que acontece? Ela causa um desequilíbrio tão grande. Ela faz isso daí ficar
impossível para essa pessoa que está recebendo, ela fala assim, cara, é impossível ficar nessa relação. Isso acontece muito em relacionamentos, né? Eu entrego. Só que tem muitas vezes também, Leandro, que a gente. Eu entrego esperando receber. Né? E aí eu não recebo, daí eu vou lá e paro de entregar. Mas aí eu fico nervosa. Exatamente. Né? Enfim, isso também é um desequilíbrio. Mas você vai deixar de ser você. Exato. E esse momento que é a outra, porque você vai deixar de ser a sua essência para ser outra pessoa, que não é aquilo. Exatamente. Mas acontece que às vezes, Valnei, a gente precisa deixar de ser a gente. Às vezes tem um lado difícil, doentio. essa parte é difícil. Por isso que a gente tem todo mundo sabe. precisa de um terapeuta, né, Leandro? E assim, Leandro, como que a gente consegue enxergar? Acho que todo mundo precisa de um terapeuta, mas como que a gente consegue identificar para a gente poder ajudar outras pessoas? Como que eu vendo uma terapia para uma pessoa sem ela se sentir, que eu tô indo lá porque eu tô doido, porque ainda tem esse preconceito ainda. Você fala assim, ô Renata, vai lá fazer uma terapia, você precisa fazer uma terapia. Ah, não sou doida. Como é que eu vou ter um gatilho para mim vender isso para ela que vai fazer bem para ela? Mas tem uma coisa também, às vezes a pessoa tá mandando o outro fazer terapia, ela que precisa, né? Exatamente, também tem isso. Nossa, tem muita gente que me liga e fala assim, nossa, você precisa, olha, meu marido precisa ver isso, meu filho precisa ouvir isso. Ai, nossa, não sei quem precisa, eu vou indicar, porque não sei quem precisa falar com o Leandro. Eu falo, gente, olha, assim, né, a gente vai com carinho, com amor, com um jeitinho ali, mostrando, né, pra pessoa falar, olha, talvez seja bom você passar por isso, para você entender em você primeiro, né? E aí, conforme isso aqui for bom para você, aí a sua mudança vai começar a despertar a mudança no outro. Você faz também terapia de casal, Leandro? já fiz muita terapia de casal. E é interessante, né, na terapia de casal, porque assim, poucos terapeutas sabem se posicionar corretamente na terapia de casal. Porque geralmente, se ele entrar e associar com fica lá aquela coisa de 2 contra 1, 2. A balança pende mais para o lado. Cara, então assim, o terapeuta, se vocês estão buscando um terapeuta de casal, busquem alguém que seja isento, alguém que saiba o seu lugar saudável de terapeuta. Porque o terapeuta também tem um lugar saudável dele, tá? Que ele precisa aprender e precisa ficar nesse lugar saudável. Isso também é muito importante. Mas só pra gente concluir a questão do desequilíbrio, né? Você falou do casamento. O casamento é muito importante. Eu vejo muitos casais, né, que quando você dá demais, o Bert falava uma frase, cara, que é um soco no estômago, assim, sabe? Ele fala assim, quem dá demais rouba do outro a dignidade em reparar. Uau! Que frase forte, hein? Repete de novo para nós aí, Leandro. Leandro. Quem dá demais rouba do outro a dignidade em reparar. O outro ele se sente tão menos, tão porcaria, tão zero, que ele vai embora, ele se afasta de você. Quantas vezes você já ajudou uma pessoa, você já fez, tá? E quando você mais precisou dessa pessoa, ela não estava lá. Isso é interessante isso, porque aí, sabe o que dá a entender, né? Para aquela pessoa que está entregando demais. Poxa, eu entreguei tanto, ele foi embora. Ué? Mas é insuportável para essa pessoa ficar nessa relação. E aí o que vai acontecer? Às vezes você consegue, né? Às vezes é aquele amigo, aquela coisa, você empresta dinheiro para ele, você empresta cartão de crédito, ele compra 12 vezes no cartão de crédito na casa do país, você fala, nossa senhora, o que esse cara... E quando você precisa, fala, ô irmão, você não pode me ajudar? Ele fala, às vezes ele nem te liga, ele nem te atende. Às vezes ele não posso, não sei o quê. Então ele quebra a relação, porque é insustentável ficar nesse lugar. Só que, às vezes não dá para ir embora. Às vezes é um casamento, às vezes é uma empresa, às vezes é... Então, o que acontece? Às vezes é alguém da família. Então, o que vai acontecer, gente? O sistema sempre vai equilibrar, a lei da natureza, tá? Então, a gente vai lá e dá. Quantos casais vocês já viram assim? A mulher vai lá, ou o homem, né? A pessoa vai lá e faz pelo outro, o outro vai lá e trai. Ele vai ter que te destruir para poder... Conheço essa história. Conheço essa história. Então, quando você dá para equilibrar, o outro vai ter que te destruir para poder voltar. E ainda vai te trair com uma pessoa mais feia do que você. Gente, olha, qualquer coincidência é mera... Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas essa história... Qualquer coincidência é mera semelhança, ao contrário. Você tem muitos casos assim, Leandro, lá? Muitos, cara. Tem gente que... Eu começo a contar essa história, o pessoal fala assim, Leandro, mas
você conhece minha vida? Nossa, a minha mulher falou com você, não sei quem falou com você. Não, e é interessante isso, porque são sistemas comum. E são comuns, né? Exatamente. Porque a gente estamos todos interligados. Em sistemas doentios, muitas vezes. Então, assim, quantas vezes no trabalho, sabe, você ajuda aquela pessoa, você faz o seu trabalho e o da outra pessoa, e a outra pessoa vira e fala assim, a Renata é puxa-saco do chefe, Renata é não sei o quê, e a Valnei tá ganhando dinheiro, sei lá, deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa assim. Aí começa traições, mentalidade julgadora, julgar, maledicências, sabe, aquela coisa de para eu suportar viver nesse lugar, eu preciso destruir o outro de alguma forma para eu poder continuar a me relacionando. Leandro, você falou uma coisa assim, a gente sempre espera muito das pessoas, né? Mas hoje, anos de vivência, você vai ganhando mais experiência. Hoje, eu não espero, eu espero do universo. E eu te garanto, assim, que você faz por uma pessoa, faça do bom grado, que é muito bom você poder fazer antes de você fazer do que você está precisando. Você é um exemplo disso. A lei do universo traz coisas boas para você. Você pode ter certeza, se aquela pessoa não fazer para você, tudo bem. Outra pessoa vai fazer em dobro. Sem dúvida, porque é o equilíbrio. A gente vai plantando e a gente vai colhendo. Agora, tem gente que fica assim, só reclamando. As coisas não acontecem na minha vida, não sei o quê, mas também não faz nada para mudar, né? Então, eu vejo faz a sua parte, né, Leandro? Então, não adianta só pedir e não fazer a sua parte. Não tirar a bunda da cadeira e ir lá fazer, né? Porque olha só, eu tenho uma notícia ruim para dar. Não dá essa notícia ruim. Estamos encerrando, eu vou dar a palavra para o Leandro aí no final para a gente poder fazer esse encerramento. Eu achei que passou muito rápido. Eu também achei. Já estamos aqui há 3 horas e meia. Meu Deus do céu, não é possível. Parece que faz 5 minutos só que a gente começou esse bate-papo gostoso. Passou voando mesmo. Mas diga lá, Leandro. Antes da gente terminar, eu preciso falar da 4ª lei. Preciso porque, assim, essa lei, ela fala que tudo tem um início, um meio e um fim. E a gente precisa aprender a encerrar um ciclo para poder abrir outro. E a gente adora começar coisas novas, mas a gente não deixa morrer uma fase antiga. E às vezes, né, igual você falou, né, Valnei? Poxa, a vida ela é feita de ciclos. Então, se você está no alto de uma montanha, né, quando você chega no alto de uma montanha, você chega num ponto da sua vida, dali você é capaz de olhar outras montanhas e você fala assim, nossa, eu quero ir para aquela outra montanha, eu quero ir para aquele outro ciclo. Só que olha que coisa interessante, para eu chegar lá, eu preciso muitas vezes descer e passar lá pela desgraça, pelo Vale das Sombras, né, e da morte, e ali embaixo, muitas vezes eu olho e falo assim, cara, às vezes aquele equipamento que eu carregava, aquela bagagem que eu carregava, ela já não vai me ajudar. Eu preciso de novos recursos, novos equipamentos, novas coisas. E aí eu preciso me livrar de um monte de coisas, de porcarias que eu carrego para poder subir a outra montanha mais alta. Então a vida ela é feita de ciclos. Eu aprendo com o ciclo anterior, mas se eu tenho que trazer o bom daquele ciclo e deixar as coisas encerradas ali. Porque se eu não faço isso, o que acontece? Eu acabo levando problemas de outros relacionamentos, problemas do passado, eu acabo trazendo isso para a nossa vida presente. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês possam olhar com carinho, com amor aí para cada um de vocês, para as histórias e para aquilo que, poxa, se isso daqui não está fazendo sentido para mim, no meu campo pessoal, no meu relacionamento, eu comigo mesmo, ou eu no meu trabalho, na minha relação com o dinheiro e tudo mais, tem gente pronta para te ajudar. Né? Eu busquei muitos anos isso em terapias e busquei isso muitos anos em consultorias e eu via que eu não conseguia achar um profissional que conseguia juntar tudo isso e foi por isso que eu fui me desenvolver nessa área. Hoje eu consigo ajudar profissionais, empresários, pessoas que entendem, né, que os seus problemas não estão exatamente na parte técnica, mas precisa de alguém na parte emocional que vai dar esse gatilho, vai destravar isso. E olha, gente, às vezes a pessoa chega e fala assim, Leandro, então você só trabalha com empresas, né? Então você não trabalha mas meu problema é o relacionamento. Fala, não, mas tá tudo interligado. Tá tudo junto. Fica tranquilo aqui, assim, na hora tá que você tudo chega, junto e misturado. A gente vai olhar
para o seu lado pessoal, para o seu lado familiar, para o seu lado de relacionamentos, porque isso tudo é a base da vida. A minha constelação, Renato, demorou só 5 horas. Não, Só? não, mas é porque o Valnei gosta bastante de falar, assim como eu, viu? Tem que resolver, tem que resolver. Mas foi uma transformação e assim, Leandro, obrigado pela sua presença. Eu acho que você é uma pessoa iluminada. Você já ajudou muita gente, tem muito ainda a ajudar. E eu acho que várias pessoas que estão ouvindo a gente vai procurar saber um pouquinho mais. E assim, segue o Leandro aí que vocês não vão se arrepender e vai Qual a conhecer sua um pouquinho rede mais social? o trabalho dele. @Leandro Tio Vicas, tem no YouTube, eu estou sempre postando conteúdo, tem no Instagram, Facebook, enfim. É só pesquisar aí, Leandro Tio Vicas. Tio Vicas com C ou com K? TILVIKAS. Leandro Tio Vicas, maravilha. Pessoal, segue também aí o nosso Grupo Corrente do Bem RP. Nós estamos também no Instagram, no YouTube. O Grupo Corrente do Bem é um grupo que realmente se ajuda, que traz muito dessas questões todas que nós falamos aqui hoje com o Leandro. E obrigada, Leandro. Obrigada, Valnei. Próximo episódio estaremos juntos novamente. Beijos para todos. Com certeza. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.